Mefibosete, da queda à mesa do rei. Você já se sentiu esquecido, ferido ou incapaz de se levantar novamente? Há momentos em que a vida parece nos deixar em Lo-debar, um lugar de esquecimento, solidão e dor. Mas a boa notícia é que o rei ainda se lembra de você. Assim como Mefibosete foi chamado da terra do abandono para sentar-se à mesa real, Deus também está te chamando para uma nova posição de honra. Continue ouvindo esta mensagem e descubra como a graça pode transformar feridas em propósito e vergonha em honra. No final, deixe seu pedido de oração, queremos interceder por você e declarar que há um lugar reservado para você na mesa do rei. Introdução. A história de Mefibosete é uma das passagens mais belas e emocionantes das Escrituras, um verdadeiro reflexo da graça e fidelidade de Deus. Ele era um homem marcado pela tragédia, carregando feridas físicas e emocionais, vivendo esquecido em um lugar distante, chamado Lo-debar, uma terra sem pasto, sem esperança e sem futuro. Mas o rei Davi, movido pela lembrança da aliança que havia feito com Jonatas, pai de Mefibosete, decide procurá-lo não para julgá-lo, mas para restaurar sua dignidade e devolvê-lo ao palácio. Essa narrativa é muito mais do que uma história antiga. É um retrato espiritual do amor redentor de Deus por nós. Assim como Mefibosete foi encontrado e trazido à presença do rei, cada um de nós foi alcançado pela graça divina, mesmo quando estávamos distantes, feridos ou esquecidos. O coração desta mensagem é simples, mas profundo. A graça de Deus nos levanta do chão da vergonha e nos coloca à mesa da comunhão. Prepare-se para mergulhar nessa jornada inspiradora, onde aprenderemos que nenhuma queda é definitiva quando o rei decide nos restaurar. Vamos ao contexto bíblico. A história de Mefibosete está registrada em 2 Samuel capítulo 9, um dos momentos mais marcantes do reinado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Após anos de guerras, traições e conquistas, Davi finalmente se estabelece em Jerusalém, consolidado como rei sobre todo Israel. Nesse momento de estabilidade, seu coração é movido não pela ambição, mas pela memória de uma aliança à promessa que fizera ao seu grande amigo Jonatas, filho do rei Saul. Não deixarás de usar de bondade com a minha casa para sempre. 1 Samuel 20, 14 e 15. É nesse contexto que Davi pergunta: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da bondade de Deus? 2 Samuel 9:1. A resposta vem por meio de Ziba, antigo servo da casa de Saul. Ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Esse homem era Mefibosete, neto do rei Saul, que havia caído ainda criança ao fugir com sua ama durante a guerra, e desde então vivia escondido em Lo-debar, uma cidade pobre, sem importância, símbolo do esquecimento e da vergonha. Mas o rei não se esquece, Davi manda chamá-lo, e o que parecia impossível acontece. O homem esquecido é trazido à presença do rei para ser restaurado e honrado. Espiritualmente, Mefibosete representa a humanidade caída, ferida pelo pecado e distante da presença de Deus. Davi simboliza o coração de Cristo, o rei que busca, restaura e nos convida a sentar à sua mesa, não porque merecemos, mas porque sua graça é maior que nossa condição. Essa história é um lembrete poderoso de que a fidelidade de Deus nunca falha. Ele não esquece suas promessas, mesmo quando nós nos sentimos esquecidos. E quando o rei decide agir, não há ferida, distância ou passado que possa impedir a restauração. A queda e o esquecimento em Lo-debar. Mefibosete nasceu em um lar de nobreza. Filho de Jonatas e neto do rei Saul, ele tinha diante de si um futuro promissor, uma herança real e uma vida cercada de privilégios. No entanto, a guerra e o caos mudaram tudo. Quando as notícias da morte de Saul e Jonatas chegaram, a ama de Mefibosete fugiu apressadamente, temendo pela vida do menino. Na correria, ele caiu, e aquela queda marcou seu destino para sempre, 2 Samuel 4:4. A partir daquele momento, o herdeiro do trono tornou-se um homem aleijado, limitado e dependente da misericórdia alheia. Com o passar dos anos,
Mefibosete foi levado a viver em Lodebar, uma terra cujo nome significa sem pasto, sem palavra ou sem comunhão. Era um lugar seco, esquecido e sem esperança, um retrato fiel do estado de muitos corações que se sentem abandonados e invisíveis. Lodebar simboliza aquele momento da vida em que parece que Deus se calou e que o propósito acabou. Mefibosete, um dia príncipe, agora vivia como um homem comum, escondido, sem identidade e sem perspectiva. Sua deficiência não era apenas física, mas também emocional e espiritual. Ele carregava o peso da perda, o fardo da vergonha e a dor do esquecimento. Quantos hoje vivem da mesma forma, presos ao passado, exilados em suas próprias dores, acreditando que Deus se esqueceu deles? Mas o rei nunca esquece. Mesmo quando o silêncio parece reinar em Lodebar, há um movimento no palácio. O coração do rei Davi é tocado pela lembrança de uma aliança feita anos atrás. Enquanto Mefibosete se esconde, Davi está perguntando por ele. Isso é graça a um amor que nos busca quando nem sabemos que estamos sendo procurados. O mesmo Deus que moveu o coração de Davi é aquele que hoje se move em direção a nós. Ele conhece cada ferida, cada limitação e cada queda. E ele não é movido por nossa força, mas pela aliança de amor feita através de Cristo. Assim como Davi lembrou-se da promessa feita a Jonatas, Deus lembra-se de suas promessas sobre nós. Mefibosete não tinha como imaginar que o rei ainda pensava nele. Ele acreditava que seu tempo havia passado, que sua história tinha acabado. Mas o rei não apenas o lembrava, estava preparando um lugar para ele à mesa. Essa é a mensagem da graça. Mesmo quando tudo parece perdido, o amor de Deus nos encontra. Se hoje você se sente em Lodebar, lembre-se, o rei está te chamando. Ele conhece o seu nome, sabe onde você está e está pronto para restaurar o que foi quebrado. O chamado do rei. Enquanto Mefibosete vivia seus dias em silêncio, o palácio fervilhava com uma pergunta que ecoava pelo coração do rei Davi. Resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da bondade de Deus? Essa pergunta mudou o rumo da história. O coração de Davi, cheio de gratidão e lealdade, foi movido pela lembrança da aliança com Jonatas, seu amigo fiel. Davi havia prometido demonstrar bondade à casa de Jonatas, e Deus, que honra pactos, fez com que essa promessa florescesse no tempo certo. É importante perceber que o texto diz a bondade de Deus. Davi não queria agir apenas por emoção humana, mas refletir o caráter do próprio Senhor. Um rei que busca o caído, o esquecido e o indigno. Assim é também o coração de Cristo. Ele não apenas perdoa, ele procura. Foi então que Davi descobriu, por meio de Ziba, um servo da antiga casa de Saul, que ainda existia alguém vivo, um homem chamado Mefibosete, que morava em Lodebar. Ziba, talvez surpreso, disse. Naquele instante, Davi não hesitou. Ele não perguntou sobre a condição física, nem sobre a aparência ou as habilidades de Mefibosete. O que importava era a aliança. Assim é o amor de Deus. Ele não é limitado por nossas fraquezas, defeitos ou falhas. Ele olha para nós e vê uma promessa. Imagine a cena. Soldados do rei chegando a uma vila esquecida, batendo à porta de uma casa simples e anunciando: o rei Davi te chama para comparecer diante dele. O coração de Mefibosete deve ter se enchido de medo. Ele, descendente de Saul, o antigo rei, podia pensar que Davi o queria morto. Como poderia imaginar que o chamado do rei não era de julgamento, mas de graça e restauração? Quantas vezes pensamos da mesma forma que Deus nos chama para nos punir, quando na verdade Ele nos chama para nos curar e honrar? Mesmo com medo, Mefibosete se levantou. Aleijado, fraco, com o coração cheio de dúvidas, ele obedeceu ao chamado. Isso é fé, ir, mesmo sem entender. A graça o chamava e ele atendeu. Às vezes, ele nos tira do esconderijo não para expor nossa vergonha, mas para revelar sua bondade. E quando o rei nos chama, é impossível permanecer no mesmo lugar. Lodebar não é o seu destino final.
Deus te chama para sair da terra seca e vir à presença dele. Ele tem um convite real não para te julgar. Mefibosete, temendo o pior, foi levado do esquecimento de Lodebar à majestade de Jerusalém. O caminho até o palácio deve ter sido longo e doloroso, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Cada passo simbolizava um confronto com o passado, com a vergonha e com a dúvida. Por que o rei me chamaria? Ao chegar diante de Davi, Mefibosete prostrou-se com o rosto em terra e declarou: aquele que um dia fora príncipe agora se via de joelhos, sem posição, sem força, sem nada que pudesse oferecer. O medo tomou conta do seu coração, pois ele sabia que, segundo os costumes da época, os descendentes de antigos reis eram mortos para evitar rebeliões. Mas em vez de ouvir palavras de condenação, Mefibosete ouviu a voz do rei dizendo com ternura: não temas, porque de certo usarei contigo de bondade, por amor de Jonatas teu pai. Segundo Samuel 9:7. A voz da graça atravessou o silêncio de Lodebar e trouxe de volta à vida. Restituir-te-ei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Em um instante tudo mudou. O homem esquecido se tornou convidado do rei. O aleijado se tornou herdeiro novamente. Aquele que vivia escondido agora teria um lugar de honra diante do trono. Mefibosete, surpreso e humilde, respondeu. Que resposta comovente! Ele se via indigno, sem valor, mas o rei via nele o reflexo de uma aliança inquebrável. Assim é conosco. Quando nos sentimos pequenos, quebrados e incapazes, Deus nos lembra que pertencemos à sua aliança eterna em Cristo Jesus. O trono não o julgou, o trono o acolheu. O rei não olhou para suas limitações, mas para a promessa que havia sobre ele. A presença do rei mudou tudo. O mesmo Deus que chamou Mefibosete à mesa está hoje te chamando também. Ele quer trocar o seu medo por confiança, a sua vergonha por honra e a sua limitação por propósito. Mefibosete entrou diante do rei como um fugitivo, mas saiu de lá como um filho restaurado. À mesa do rei, Mefibosete não compreendia completamente o que estava acontecendo. Um dia ele era um homem esquecido, limitado, vivendo nas sombras de Lodebar. No outro, estava sendo conduzido pelos servos do rei para morar no palácio de Jerusalém. A promessa que Davi havia feito se cumpria diante de seus olhos. A graça o havia encontrado e o colocado em um novo lugar. Quando Davi disse: tu comerás pão sempre à minha mesa. Segundo Samuel 9:7, não estava apenas oferecendo comida, mas restaurando dignidade, pertencimento e comunhão. No mundo antigo, sentar-se à mesa de um rei era um símbolo de honra e favor. Era um sinal de aliança, de aceitação e de posição. Aquele que antes vivia esquecido em um lugar árido, agora se assentava diante da realeza, rodeado por nobres e servos do palácio. Seus pés aleijados, que um dia o impediram de andar, agora estavam cobertos pela mesa, um retrato perfeito da graça de Deus, que cobre nossas fraquezas e nos permite participar da comunhão com o Rei. Cada refeição era um lembrete de quem ele era, não mais um fugitivo, mas um filho aceito pela aliança. Lá, Davi tratou Mefibosete não como um estranho, mas como alguém da própria casa real. O texto bíblico enfatiza isso ao dizer: assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Segundo Samuel 9:11. Que cena poderosa! Aquele que o mundo havia esquecido foi lembrado. O homem quebrado foi restaurado. Aquele que se via como um cão morto, agora era tratado como príncipe. Essa é a essência do Evangelho. Cristo nos convida à sua mesa, mesmo quando não merecemos. Ele cobre nossas imperfeições e nos chama de filhos. Mefibosete não fez nada para merecer isso. Tudo o que aconteceu foi resultado da bondade do rei e da fidelidade de uma aliança feita antes mesmo de ele nascer. Assim também é conosco. Não somos salvos por mérito, mas por graça e promessa. Cada vez que Mefibosete se assentava à mesa, podia olhar ao redor e ver que o favor do rei era real. Não era um sonho, nem um ato passageiro. A graça o sustentava todos os dias.
assim como a presença de Deus sustenta os que creem. O que essa mesa representa hoje? Representa o altar da comunhão com Cristo, o lugar onde o ferido é restaurado, o cansado encontra força e o esquecido é lembrado. Na mesa do rei, não há passado que te acuse, não há ferida que te defina, e não há limitação que te impeça de permanecer ali. Mefibosete provou que a graça é o banquete dos quebrantados, e Deus ainda prepara mesas assim, para os que aceitam seu convite. A fidelidade do rei e a restauração completa. O tempo passou, mas a promessa de Davi a Mefibosete permaneceu firme. Nada, nem guerras, nem mudanças no trono, nem traições, conseguiram apagar o compromisso do rei com aquele homem aleijado que havia sido acolhido pela graça. Davi manteve Mefibosete no palácio, sustentando-o e honrando-o todos os dias de sua vida, mostrando que a fidelidade verdadeira não é temporária, mas eterna. A história de Mefibosete revela que a graça de Deus não é um evento isolado, mas um processo contínuo de cuidado, restauração e fidelidade. Davi não apenas o recebeu, ele o sustentou. Da mesma forma, Deus não apenas nos salva, mas também nos sustenta diariamente com sua presença, provisão e amor constante. Quando tudo parecia perdido, Mefibosete aprendeu que Deus usa pessoas para restaurar destinos. O rei Davi foi instrumento de uma promessa que ultrapassou o tempo, uma aliança feita com Jonatas, pai de Mefibosete, e cumprida em sua descendência. Isso mostra que a fidelidade de Deus atravessa gerações. Mesmo quando o inimigo tentou usar a fraqueza física de Mefibosete para envergonhá-lo, o rei o defendeu. Em 2 Samuel 19, 25-30, após a rebelião de Absalão, Mefibosete foi injustamente acusado de traição. Mas Davi, com discernimento, viu a verdade e manteve seu favor sobre ele. A graça não se retira diante da calúnia, ela permanece firme. Esse momento nos ensina que Deus conhece o coração daqueles que o amam. Ainda que sejamos mal interpretados, esquecidos ou criticados, o Rei dos Reis vê a verdade e permanece fiel às suas promessas. A história de Mefibosete termina de forma silenciosa, mas gloriosa. O texto diz: Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. 2 Samuel 9:13. Ele não foi curado fisicamente, mas foi completamente restaurado espiritualmente e emocionalmente. Isso nos ensina algo profundo. Nem sempre Deus remove nossas limitações, mas Ele nos dá um lugar de honra mesmo com elas. Na mesa do rei, a fraqueza não é um motivo de exclusão, é o espaço onde a graça se manifesta. A fidelidade de Davi é o espelho da fidelidade de Cristo. Assim como Mefibosete foi lembrado por causa da aliança entre Davi e Jonatas, nós somos lembrados por causa da aliança eterna selada com o sangue de Jesus. Ele nunca esquece os que estão feridos, nunca abandona os que o amam, e nunca revoga a promessa que fez de nos restaurar. Hoje o convite é o mesmo. Vem, assenta-te à mesa do rei. Não importa se há feridas, limitações ou histórias quebradas, o rei te chama pelo nome e te oferece um lugar de honra. Vejamos preciosas lições de vida. O Evangelho na mesa do rei. A história de Mefibosete é uma das mais profundas representações da graça divina no Antigo Testamento. Ela ecoa o próprio Evangelho de Jesus Cristo, revelando como Deus transforma vergonha em honra, fraqueza em propósito e abandono em comunhão. Abaixo estão 5 lições poderosas que podemos aplicar à nossa caminhada espiritual. Primeiro, a graça nos encontra onde estamos. Mefibosete vivia esquecido em Lodebar, uma terra árida e sem pasto. Mas o rei Davi o buscou e o trouxe à sua presença. Assim é Deus conosco, não precisamos subir até Ele. É Ele quem desce até nós. Mesmo nos lugares de esquecimento, o amor divino nos alcança, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Sexto, o rei cumpre suas promessas. Davi se lembrou da aliança que tinha com Jonatas e foi fiel, mesmo depois da morte de seu amigo. Deus também nunca esquece suas promessas. Mesmo quando achamos que tudo está perdido, Ele se recorda do que disse e age no tempo certo.
Fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23, terceiro. A identidade é restaurada pela graça. Mefibosete se via como um cão morto, mas o rei o chamou de filho e o assentou à mesa real. Quando Deus nos chama, Ele não vê nossos defeitos, mas nossa identidade em Cristo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1, 12. Quarto. A fidelidade do rei é maior que nossas feridas. Mesmo coxo, Mefibosete foi sustentado e honrado. Isso nos mostra que nossas limitações não anulam o amor de Deus. Ele não espera que sejamos perfeitos para nos amar. Ele nos ama primeiro e nos transforma com paciência. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9, 5. Há um lugar reservado para você. Mefibosete sempre comia à mesa do rei. Da mesma forma, há um lugar eterno preparado para cada um de nós na presença de Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. João 14, 2. Essas lições revelam que a história de Mefibosete é mais do que uma narrativa de restauração física, é um retrato da redenção espiritual. Deus pega o esquecido, o ferido e o indigno e o coloca em posição de honra, não por mérito, mas por graça e fidelidade. Conclusão: a graça que restaura o esquecido. A história de Mefibosete é uma das mais belas demonstrações de como a graça de Deus alcança o improvável. Um homem aleijado, esquecido e vivendo no anonimato, foi lembrado pelo rei e convidado a ocupar um lugar de honra à mesa real. O que parecia ser o fim de uma linhagem amaldiçoada, tornou-se o recomeço de uma história marcada pela fidelidade, misericórdia e aliança. Davi não foi movido por interesse, mas por amor e promessa. Ele representa a figura de Cristo, o Rei que também nos busca quando estamos quebrados, distantes e incapazes de chegar até Ele. Assim como Mefibosete foi carregado à presença de Davi, nós também somos carregados pela graça de Deus, não por força própria, mas pelo amor incondicional de um Rei que não desiste de nós. Em cada detalhe da narrativa, vemos o reflexo do Evangelho. A busca, o perdão, o convite e o assento à mesa. Mefibosete não foi apenas restaurado, ele foi adotado. E esse é o mesmo destino de todos os que aceitam o chamado de Cristo. Mesmo com suas limitações, ele se tornou um testemunho vivo de que a graça é suficiente e que a honra não depende de perfeição, mas de posição a posição de estar diante do rei. Mefibosete continuou coxo, mas agora estava no palácio. Ele não foi curado fisicamente, mas foi completamente curado por dentro. Isso nos ensina que às vezes Deus não muda nossa condição, mas muda nosso coração diante dela. Ele transforma dor em propósito e ferida em testemunho. A fidelidade de Davi à aliança com Jonatas aponta para a fidelidade de Deus à sua aliança conosco por meio de Jesus Cristo. Ainda que sejamos falhos, Ele continua a nos chamar, sustentar e preparar um lugar à sua mesa. E um dia, na eternidade, nos sentaremos com Ele, não como servos, mas como filhos do Rei. Hoje, o convite ainda ecoa. Vem, assenta-te à mesa. Não importa onde você caiu, quão distante está ou quanto tempo passou, a graça ainda sabe o seu nome. Oração final. A graça que nos assenta à mesa do Rei. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração cheio de gratidão. Obrigado porque, assim como Mefibosete, o Teu amor me encontrou quando eu estava longe, ferido e sem forças para me levantar. Obrigado porque a Tua graça me buscou em meio ao esquecimento e me trouxe para perto da Tua presença. Pai, quantas vezes me senti indigno de estar à Tua mesa? Quantas vezes me escondi por causa das minhas falhas, das minhas feridas e da culpa que carrego? Mas hoje, eu reconheço que o Teu amor é maior do que o meu erro e que a Tua misericórdia é mais profunda do que qualquer vergonha que um dia senti. Tu és o Rei que não desiste de mim. Tu és o Deus que cumpre promessas, que não esquece alianças e que transforma ruínas em recomeços.
Assim como Davi chamou Mefibosete pelo nome, tu também me chamas pelo nome. Tu me dizes: vem, assenta-te à mesa. E eu venho, Senhor. Mesmo com minhas limitações, mesmo com os pés feridos, eu venho. Porque compreendo que a tua mesa não é para os perfeitos, mas para os restaurados pela graça. Renova hoje em mim a certeza de que não há lugar tão distante que a tua mão não possa alcançar. Ensina-me a viver com gratidão, humildade e fé, lembrando que cada manhã é uma nova oportunidade de experimentar o teu amor fiel. Coloca em meu coração o desejo de também estender essa graça a outros que eu possa enxergar os feridos ao meu redor e convidá-los a conhecer o teu amor. Senhor, eu te peço, restaura o que foi perdido, cura o que foi ferido e dá um novo sentido ao que parece sem valor. Que a minha vida seja testemunho do teu poder transformador e que o mundo veja através de mim que a graça ainda tem poder para levantar os caídos. Em nome de Jesus, o Rei Eterno, se esta mensagem tocou seu coração, deixe aqui nos comentários ou em nosso espaço de fé o seu pedido de oração. Queremos orar com você e por você. Lembre-se, você também tem um lugar reservado à mesa do Rei e nunca está esquecido diante de Deus. Assim como Mefibosete foi chamado pelo rei Davi, Deus está chamando você hoje para se levantar do esquecimento e se assentar à sua mesa de graça e restauração. Não importa o que você tenha vivido, a fidelidade de Deus é maior que suas feridas. E o amor Ele não depende da sua perfeição, mas da sua promessa eterna. Aceite o convite do Rei. Permita que Jesus restaure seu coração, renove sua fé e te mostre que ainda há um lugar reservado para você no banquete da salvação. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Nossa equipe e comunidade estarão orando por você. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que a graça ainda alcança corações feridos. Continue conosco e descubra mais histórias de fé, coragem e esperança aqui no canal Ecoando Virtudes Bíblicas, porque cada história bíblica revela o poder transformador do amor de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.